Voltei. Era pra ser depois de 15 dias? Era, não deu pra ser depois de 15 dias? Não deu. Porque é isso, não dá pra sufocar o artista, né? Não dá pra gente ficar, ai, não é assim. A arte, ela vem, amor, com o momento, ela vem com o impulso, ela vem com... entendeu? E ela não tinha vindo, mas hoje veio. E estamos de volta com o meu podcast, Eu em Movimento. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya, eu tenho 30 anos, sou estudante de Relações Públicas, estagiária, careca, sapatão, universitária, pipipi, popopó, tudo isso e mais um pouco. E criei o meu mundinho, Eu em Movimento, pra falar das peripécias da vida, eu gosto de falar. Falei, por que não criar o meu mundinho? Aqui vai ter assunto de ansiedade, vai ter transição de carreira, vai ter faculdade, vai ter perrengue, vai ter atendimento ao cliente, aleatoriedades, vai ter de tudo um pouco. Opa, meu frango está pronto. E bem-vindos ao meu mundinho. O episódio de hoje é: tenho 6 faculdades e nenhum diploma. Whoa, hold on. Pois é, galera, assuntinho do bom. Vim contar minha trajetória para vocês no mundo universitário, nas inconclusões da vida, nas coisas que me atravessam. Vamos pro contexto. Eu sou uma jovem senhorinha de 30 anos e eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. Já vou começar falando isso porque, assim, sempre tive pavor. Então, quando eu saí do ensino médio lá em 2012, alguns aninhos atrás, eu pensei, não quero começar a faculdade, não sei ainda exatamente o que eu quero, então eu vou trabalhar. Eu quero 1 ano trabalhando porque eu quero a minha independência financeira. Independência financeira. Nunca tive nem dependência, quem dirá independência, porque, né, fudida da vida, infelizmente, vindo de uma realidade assim. E aí, eu queria um dinheirinho ali pra ir no cinema final de semana que eu gostava de ir, comprar uma blusinha na C&A, comer um McDonald's, minhas coisinhas de Crepúsculo, porque eu era crepusculete, de Justin Bieber, porque eu era believer. E aí, eu fui atrás do meu emprego ali e falei, vou viver um ano sabático, trabalhando, mas vou viver meu ano sabático. E aí, consegui um emprego como auxiliar administrativo. O meu primeiro emprego, eu não tinha nem 18 anos ainda. Era uma empresa de eventos, assim, fazia iluminação, pipipi, popopó. Odiei, fiquei 3 meses lá, foram 3 meses horríveis. Foi daquele emprego que a mãe fala assim, ai, fulana tá precisando de alguém pra trabalhar lá. Foi exatamente assim. Pois saí, falei, não quero mais, vou atrás de outra coisa. Naquela época a gente imprimia currículo no papel. Imprimia o papel, 10 currículozinhos ali na papelaria e levava nas lojas, nos lugares, entregava, oi, tô precisando de emprego, quer me dar um emprego? Até que, através de uma conhecida, eu consegui um emprego, assistente não, auxiliar de lavanderia, uma loja de noivas, para uma loja de noivas. Sabe a rua São Caetano, ali, Rua das Noivas? Eu trabalhava para uma loja de lá, na parte de lavanderia, inclusive, um universo horrível, viu? O vestido vem todo sujo, todo escancaralhado, sabe? Péssimo. Odiei trabalhar lá, ferrei o meu ombro, o vestido de noiva é muito pesado e eu tinha que pendurar os vestidos assim, ó. Porque não podia arrastar no chão, então eu subi escada pra pendurar, o vestido era horrível. Sei que eu fiquei 6 meses nesse lugar, fiz o meu bom dinheirinho ali, fui no meu bom McDonald's, no meu bom cinema, mas odiei. E falei assim, eu não quero isso mais, não quero mais. Nossa, toda vez que eu vou gravar essa tosse de cachorro. Falei, não quero mais, mãe, chega pra mim. E aí eu fiquei, depois que eu saí de lá, já virou o ano. Um adendo aqui, gente, não sei timeline de nada. Não sei exatamente o ano, o mês que eu comecei a faculdade, que eu tranquei. Já vou abrir aqui porque a minha memória é horrível. Muitas situações eu apaguei da minha memória pelo trauma da situação mesmo. Então não tenho datas exatas, vou jogando aqui. E aí o telespectador tem que o quê? Acompanhar. Porque o telespectador também tem que estar, ó, usando. Mas vou facilitar pra vocês. E aí quando eu saí desse emprego, eu falei, bom, acho que agora eu vou começar a faculdade. Minha mãe falou, não, começa a faculdade, eu te ajudo a pagar, e pipipi, popopó. Eu falei, bom, decidi o meu curso. Decidi estudar Relações Públicas. Por que Relações Públicas? Na época eu era muito fã de Justin Bieber, como eu falei aqui pra vocês, e aí eu
gostava muito do empresário do Justin Bieber, assim, gostava muito, né? Comecei a entrar mais, pesquisar mais da vida dele, o que ele fazia, como ele geria a carreira dele ali, pipipopopó, obviamente antes da gente descobrir que ele é um bosta. E falei assim, o que se estuda pra ser empresário do Justin Bieber? O que se estuda pra ser empresário? E aí eu pesquisando a vida dele, descobri que ele era relações públicas. E aí eu falei assim, caraca, que foda. Fui pesquisar mais sobre a área. E é uma área muito abrangente, você consegue trabalhar com muita coisa, você consegue trabalhar com imprensa, com gestão de crise, com marketing. Eu falei assim, caraca, é uma ótima opção, bacharelado em relações públicas. Fui. Comecei a faculdade lá em 2014. Amei a faculdade, falei, é exatamente o que eu quero fazer da minha vida, é exatamente o curso que eu quero cursar e estou muito feliz. Nossa, tudo bom. Estou muito feliz. E aí, fiz, acho que o primeiro semestre de faculdade. E nessa eu já queria estagiar, né? Ali tentado estagiar no primeiro semestre. Nossa, mas o barulho tá babado. Espero que eu não me desconcentre. Mas enfim. E aí eu queria estagiar, comecei a procurar estágio e nada. E minha mãe falando, não, tô pagando, eu vou pagar a sua faculdade, vou pagar a sua faculdade. Até que veio o fim do semestre e a gente precisava fazer rematrícula para continuar o novo semestre. Naquela época a faculdade era muito flexível, não sei se hoje ainda é assim, mas era muito flexível no sentido de você pode fazer acordo de todas as suas mensalidades em aberto, pagar uma parte da rematrícula e continuar o semestre, que foi o que aconteceu. A minha mãe não tinha conseguido pagar a faculdade, a gente teve que fazer um acordo, virou aquela puta bola de neve, mas eu queria continuar o curso. E não, vamos, a gente vai dar um jeito, a gente vai se virar, vamos fazer acontecer. E aí eu fui. Continuei a faculdade, mas chegou no final do semestre, no final daquele ano, não tinha como. Porque mais mensalidades não tinham sido pagas, o acordo não tinha sido pago, então a única saída que eu tive foi trancar a faculdade. Eu não tava trabalhando, minha mãe não tava dando conta de pagar, eu tive que trancar. E aí, nossa, mas por que você não fez um FIES, um ProUni da vida? Gente, sinceramente, nessa época em específico, eu não pensei em fazer FIES ou ProUni. São dois programas muito, muito burocráticos também para entrar. Você tem que comprovar muita coisa. E eu, sinceramente, não tinha determinação para isso. Sendo muito honesta, assim, de tipo, caraca, e a garra? Não tinha. Eu pensava, assim, a minha nota do Enem também não tinha sido a maior das maiores, a melhor das melhores. Então, eu achava que eu não tinha chance mesmo. Eu falava, putz, eu já não gostava de estudar. Não me achava a Master Genius da vida. Não queria fazer Enem de novo. É isso, o campo estudo, pra mim, o campo, né, inteligência, sempre foi um lugar que eu me coloquei muito pra baixo. Que eu realmente não acreditava que eu tinha capacidade de estudar, de aprender e de fazer acontecer. Eu vivia a vida assim, no que dava, do jeito que dava. E aí, 2015 se encerrou, tive que trancar a faculdade, muita tristeza, muita depressão. Minha mãe, não, vamos tentar voltar em 2015, vamos tentar voltar em 2015. E aí, em 2015, eu consegui voltar de novo pra faculdade, se não me engano, no segundo semestre de 2015. E aí, eu consegui um estágio. Não foi no segundo semestre, foi logo no primeiro semestre. Não sei que gambiarra que eu fiz na época com a minha mãe, mas a gente conseguiu. Eu consegui voltar e eu consegui um estágio. E era um estágio muito bom. Assim, era um estágio que pagava R$900 da Bolsa Auxílio, mas era um estágio muito bom, que eu aprendi muita coisa. Eu estagiei no Instituto Observatório Social, que na época era afiliado à CUT. Então a gente fazia muito material de imprensa sobre os trabalhadores, sobre as iniciativas, enfim. Foi onde eu aprendi muito, foi muito bom pra mim. Foi onde eu falei, caraca, eu quero muito trabalhar com imprensa, eu quero muito trabalhar com isso. Quero escrever, enfim. E aí, minha mãe
Minha mãe falou, não, você me dá o dinheiro, eu vou pagar a faculdade e a gente vai fazendo dessa forma. Aí era uma época que eu tinha que fazer escolhas, né? Foi uma época que eu não priorizei os meus estudos. Eu não podia priorizar os estudos, eu tinha que sobreviver. Eu tinha que ajudar em casa. Era um momento que a minha prioridade era ter comida em casa, era ajudar os meus pais, era ter o mínimo de conforto, de comprar uma carne no final de semana. Então eu pegava a minha bolsa auxílio e dava pra minha mãe, ela falava, não, eu vou me organizar e vou pagar sua faculdade. E isso não aconteceu. E eu fui descobrir isso na faculdade, quando eu fui fazer minha rematrícula. Que ela falou assim, olha, tem muitos valores em aberto, não tem como a gente refazer a sua matrícula, você precisa pagar porque você já tem outros acordos. História tristíssima. Eu saí de lá assim, ó, puta merda, mais uma vez trancando a faculdade. E era uma faculdade que eu queria muito, era um curso que eu tinha me encontrado muito. E eu tive que trancar, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Como eu falei, era um momento que eu não podia priorizar a faculdade, que eu não podia priorizar pagar a faculdade, pois em casa eu precisava ajudar, eu precisava dar dinheiro. E era isso que eu fazia. Era uma época também que zero organização financeira, e convenhamos que em alguns momentos da nossa vida a gente tá tão pobre e fudido que a gente não consegue ter organização financeira, né? Tudo é uma emergência, a gente não consegue ter educação financeira, se organizar e pipipipopopó. Isso não era possível naquela época. Muito pelo contrário, eu tinha que sobreviver e a minha bolsa auxílio de R$ 900 ia pra isso. E aí eu tranquei a faculdade, não consegui renovar o meu estágio. Eles queriam renovar o meu contrato de estágio, mas eu não pude renovar justamente porque eu tinha trancado a faculdade. E foi uma época, assim, muito, muito triste. Eu acho que foi a vez que eu tranquei a faculdade que eu mais senti. Porque eu tava num caminho muito legal, eu estava fazendo um estágio muito legal, eu tava me dando super bem, eu aprendia muita coisa, eu realmente via futuro ali. E infelizmente eu não consegui continuar. E aí eu tranquei, fiquei muito triste, falei, bom, bora pra próxima. A vida tem que continuar, vou arrumar um emprego. Foi aí que eu caí no mundo das vendas. Mundo das vendas, né? Parece que tá falando que caiu no mundo das drogas, pelo amor de Deus. Mas caí no mundo do comercial, de vendedora, que eu sempre falava que eu não seria, que eu nunca seria vendedora. Caí no mundo de vendedora e me dei muito bem nisso. E aí nessa época eu falei assim, cara, eu preciso estudar. Eu queria muito voltar a estudar. Isso em 2016, né? 2015, fiquei só trabalhando. Em 2016 falei, nossa, eu queria voltar a estudar, queria voltar pra faculdade, pipipipopopó. E aí eu falei assim, quer saber? Vou entrar numa outra faculdade que seja menos tempo, que eu não precise fazer 4 anos, eu só quero diploma, eu só quero trabalhar com isso. Então eu vou fazer um tecnólogo, fui lá e entrei em eventos. Fiz um semestre de eventos. Também não consegui pagar. Eu paguei algumas mensalidades, mas não paguei todas. Mais uma vez, eu era praticamente a renda da casa. Então, eu não conseguia tirar R$ 500 do meu dinheiro para pagar a faculdade. Não era prioridade. Eu não era também condicionada a ter isso como prioridade. Muito pelo contrário, a minha prioridade deveria ser ajudar em casa. Eu tinha que ajudar em casa. E eu acabei não conseguindo pagar mais uma vez a faculdade. E tive que trancar a faculdade de eventos. E aí já abrindo aqui, né, porque fica, caraca, mas poxa, não tem persistência, determinação e pipipipopopó. Sinto completamente honesta, eu cheguei num momento dessa trajetória de entrar na faculdade, fazer faculdade, trancar, entrar, fazer, gostar, trancar, que eu simplesmente larguei de mão. Eu simplesmente falei assim, ai cara, sinceramente, não deu. Vou tentar de novo em outro momento, vou trancar,
vou me recolher, vou continuar trabalhando, pegava o dinheiro mais uma vez para aquela sobrevivência, viajava pra praia final do ano, fazia um churrasquinho aqui e ali. E nessa época, assim, também foi um momento que eu vivi muitas turbulências na minha vida pessoal mesmo, né? Dentro de casa, de ser despejado, ter que mudar para outro lugar, aí muda para outro lugar, não consegue pagar, tem que ser despejado de novo. Vivi situações assim, então todo o dinheiro que eu tinha era para tentar sobreviver e ter o mínimo de prazer, assim, da vida, sabe? De fazer um churrasco, de comprar uma carne, de ir numa balada, de ir num McDonald's, enfim. Então eu não tinha essa, mas guardar 30 reais o dinheiro, mas organizar o financeiro para priorizar a faculdade. Não tinha, isso não existia. FIES e ProUni também não era uma possibilidade, ali eu já estava trabalhando, ganhando uma renda que o ProUni e o FIES já não aceitavam mais. E aí eu tranquei novamente eventos. Tranquei eventos, continuei a vida, segui ali trabalhando mais uma vez, e falei assim, poxa, vida que segue. Bateu pandemia, surtos pandêmicos. Em 2021, eu falei, eu quero voltar a estudar. Eu estava trabalhando já numa academia, ganhando mais ou menos bem ali, né? Ganhava uma comissão, então dava para dar um respiro. Falei, não, agora eu vou priorizar a faculdade. Agora eu vou pagar a faculdade, eu não quero saber. Já tava melhor da vida ali e fui. Fiz EAD, na época as faculdades estavam em EAD ainda, e fiz Relações Públicas de novo. Voltei pra Relações Públicas. Eu amava esse curso, amo esse curso. E eu queria muito terminar, então voltei pra faculdade, fiz mais um semestre e tranquei. Mas dessa vez eu não tranquei porque eu não paguei, porque eu paguei o semestre inteirinho, bonitinho. Ficou R$1 devendo, eu paguei tudinho. Mas eu tranquei porque eu fiquei desempregada. E foi um desempregada, assim, que eu tinha, sei lá, 7 meses de empresa. E aí eu fiquei com muito medo de virar uma bola de neve à faculdade e eu não consegui depois fazer um acordo, não consegui voltar. Então, no desespero ali, eu falei assim, cara, eu não vou arriscar continuar e não conseguir pagar e me endividar, tipo, fazer uma bola de neve com a faculdade e depois num próximo momento eu quiser voltar, não conseguir. E aí eu tranquei ali novamente a faculdade. Falei, cara, quer saber? Acho que não é pra fazer faculdade, não. Nossa, mas tem tanta gente, né, que, porra, brilha aí na vida sem uma faculdade. Por que eu não posso brilhar na vida sem uma faculdade? Vou brilhar na vida sem faculdade até onde der. Vou me virar nos 30. Saí procurando emprego, consegui emprego, entrei numa empresa boa, que no começo era bom, já contei essa história aqui, no começo era ótimo, era mil maravilhas. Cheguei num momento que eu tava ali meio que num cargo de liderança, então pensei, cara, acho que eu vou estudar pra isso, acho que eu vou buscar conhecimento, porque talvez é uma oportunidade de eu me descobrir nisso, de eu, né, brilhar como líder e gerente e tal. Voltei pra faculdade, fui fazer um EAD de gestão comercial. Ai, gente, eu conto assim, mas hoje eu acho engraçado, porque eu fico assim, pensa numa mulher vivida, uma mulher com a vida acadêmica vivida. Sou eu, entendeu? Entrei na Unip, em gestão comercial e EAD. Beleza, fazendo ali as matérias online, mas assim, gente, pensa numa pessoa que não abriu uma matéria online nos 6 meses que eu fiquei lá, no semestre que eu fiquei lá, eu não abri uma matéria online. Eu fui abrir no último dia pra entregar, porque precisava entregar, sabe assim? Fui fazer uma prova presencial deles
Tinha que fazer papel e caneta, tinha que escrever. Eu falei assim, gente, que é isso? Tinha que fazer presencial, papel e caneta. Aí eu abri a prova, tinha matemática na prova. Tinha uma matéria de estatística, uma parte lá de estatística. Eu falei, que é isso? Vou trancar. Nossa. Na hora eu saí de lá falando assim, vou trancar a faculdade. A prova, eu não respondi uma sequer questão de matemática. Não respondi. Não sei. Sei que 1 mais 1 é 2 e tá ótimo. Tinha o X, o Y, o H. Falei, eu não sei quem é o X, o Y, o H. Não quero, eu vou trancar. E eu fui lá e tranquei. Tranquei, porque não tinha como. Não tinha o que fazer, eu tinha que trancar. Fui obrigada dessa vez. E porque também no curso, gente, assim, ó, sem pé nem cabeça. Aí o meu trabalho também começou a me embucetar. Eu falei assim, ai, quer saber? Vou trancar. Tranquei, mas essa assim eu tranquei com gosto, porque foi um curso que eu não me encontrei em nada, que eu não fiz nada. Assim, pagava ali mensalmente, eu acho que era R$300 o curso. Também joguei dinheiro fora, porque eu paguei direitinho, sabe? Enfim, também me embucetei comigo mesmo naquela época. Falei, ai, que saco também, né? Poxa vida, eu sei que tranquei com uma paz no coração, porque eu não queria fazer mesmo. E mais uma vez pensando, caraca, será que eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade na minha vida? Não é possível, não é possível. E aí em 2023, ou foi 2024? Foi 2023, conheci minha mulher em 2024, foi 2023, eu voltei pra faculdade no 2º semestre. Eu voltei pra relações públicas. Eu consegui pular alguns semestres. E isso já me deu um gasto, porque eu falei, porra, não vou precisar começar do zero, né? Então, pulei alguns semestres e voltei pra faculdade. Estou até hoje. O plot twist, plaf! Estou no 6º semestre da faculdade, galera. Estou no 6º semestre da faculdade. Devo muito isso à minha mulher, porque é uma pessoa que me incentiva muito a continuar na faculdade. Porque toda oportunidade que eu tenho de falar que eu vou trancar, eu falo. Ela fala, não, você vai continuar a faculdade. Quando eu precisei de suporte financeiro, ela também esteve lá. E amigos também, pessoas ao meu redor que me motivam muito a continuar. Dessa vez eu tenho condições de estar e pagar a faculdade. E por muito tempo eu não tive, e foi por essa razão que eu tranquei a faculdade tantas vezes, né? Quando eu decidi fazer faculdade, a última vez que eu decidi fazer, que foi gestão comercial, foi porque eu comecei a olhar vagas de emprego e todas as vagas pediam formação superior. Até vagas para vendas pediam ensino superior. E eu pensei, eu não consigo me aplicar para 90% das vagas, porque eu não tenho uma graduação. E aquilo começou a pesar de verdade, porque eu falei, eu acho que a água tá batendo na bunda. Eu acho que para pessoas como eu, não dá pra gente vencer tanto assim sem uma faculdade, sabe? Sem estudo. E eu passei muito tempo acreditando que, tipo, cara, eu não preciso de um diploma, eu sou muito boa, eu sou uma ótima profissional, sabe? Eu acho que eu não preciso de um diploma e tudo mais, mas a gente precisa. Principalmente quem vem de realidade como nós viemos, de pobreza mesmo, sabe? As empresas pedem isso, as empresas pedem curso superior. Óbvio, nem sempre é tão fácil. Pra mim não foi nada fácil. Eu, com 30 anos, eu tinha 28, 29 anos, que eu consegui ingressar na faculdade, consegui pagar e consegui me manter. E pra muitas pessoas, essa vai ser a realidade, sabe? Eu tive, por algum tempo, eu também tive o medo de, nossa, será que não tá muito tarde pra eu voltar pra faculdade? Pra eu começar uma faculdade? Será que o meu tempo já não passou? E aí eu lembro de comentar isso com uma amiga, a Manu, acho que foi a Manu que eu comentei isso. E aí ela falou assim, mas amiga, se você não fizer faculdade, daqui 4 anos o tempo vai passar e
você não vai ter feito nada. Eu ia falar fazer. Não vai ter feito nada. Mas se você fizer a faculdade, os 4 anos vão passar de qualquer jeito, mas pelo menos você vai ter um diploma lá na frente. Aí eu fiquei, verdade, você tem um grande ponto. Então o tempo vai passar independente. Eu poderia estar fazendo faculdade com 40 anos. Daqui 10 anos, se eu quisesse, eu ia fazer a faculdade. 50, 60 anos, né? O tempo, ele não pode ser uma questão, ele não pode ser um impeditivo. De, estou muito velha para fazer uma faculdade. Bom, se tiver com 50 anos, se você quiser ir lá fazer uma faculdade, você pode fazer. E deve fazer, né? Isso, por um tempo, pra mim, foi uma coisa que me moeu a mente, assim. Eu confesso que... Porque sempre abre, né, essa questão, nossa, mas... E a determinação, né? Poxa, eu não tenho disciplina, poxa, e... né, a garra, aí o discurso LinkedIner. Eu vivi muito tempo da minha vida no automático. Eu vivi muito tempo da minha vida em modo sobrevivência, infelizmente. Então, tinha que ter comida na mesa, tinha que ter um arroz e feijão pra comer. Tinha que ter um dinheirinho pra ir pra Praia Grande no final do ano. Ir pra Florianópolis, 12 horas de ônibus, viajar e ter o mínimo de lazer, porque a minha cabeça precisava daquilo, sabe? Porque às vezes a gente demoniza tantas pessoas que têm lazer, né? Que escolhe pegar o dinheiro e fazer alguma coisa de lazer, que às vezes aquilo é a única coisa que a pessoa tem, sabe? É óbvio que a gente deve guardar dinheiro, óbvio que a gente deve se educar financeiramente. Isso é super importante. Mas nem sempre é possível, sabe? Eu tinha muito receio de falar mais sobre isso, de contar essa história, porque quem me segue há muito tempo nas redes, amigos muito próximos, sabem que, poxa, enquanto eu não estava fazendo faculdade, eu tava vivendo minha vida. Eu ia pra balada, chegava na balada 9 horas pra não pagar a entrada, chegava. Eu ia pra uma praia, eu ia fazer... E por muito tempo, eu fiquei, com o chicote aqui falando, nossa, mas por que você não priorizou? Porque o dinheiro que você ia pro final do ano, você não guardou pra fazer a faculdade? Mas eu tava lutando com as armas que eu tinha, sabe? Eu realmente estava tentando sobreviver. Hoje eu não fico me martirizando mais por isso, me culpando de que, poxa, isso era uma decisão só minha. Eu tinha que me responsabilizar, ir atrás e priorizar e fazer acontecer. Mas no momento eu fiz o que dava pra fazer, que era sobreviver, que era ter o mínimo de lazer possível. Principalmente, né, com o acesso à internet, onde as pessoas acham que elas podem escrever qualquer asneira, né, e colocar no mundo da internet, a gente tem esse pensamento de que o outro não tem disciplina porque ele não escolhe jogar o lazer dele fora pra guardar todo o dinheiro dele e, sei lá, comprar uma casa à vista, sabe? E às vezes a gente ganha um salário mínimo. E às vezes nem esse salário mínimo dá pra ela viver, sabe? Então quando ela escolhe ir numa adega sexta-noite, é porque às vezes ela tá procurando um escape ali pra sobreviver. São escolhas individuais, né? Cada um sabe como vive, cada um sabe as escolhas que faz para a própria vida, sabe? Eu falo isso porque eu já estive nesse lugar de... Nossa, por que você não priorizou os seus estudos e priorizou a sua carreira e priorizou? Porque não dava para priorizar. Era impossível priorizar. Eu tava literalmente tentando sobreviver à vida, sabe? Não cair numa depressão, que, né, anos depois eu acabei caindo. E graças a Deus. Mas é isso, eu acho que o que eu digo para as pessoas que querem e que têm dúvidas de, meu Deus, o estudo, o diploma é muito importante. Faça um curso, faça um tecnólogo. Não precisa ser 4 anos, se quiser fazer um tecnólogo, faça, e depois faça um MBA, uma pós em alguma coisa que você goste, mas faça alguma coisa. Até porque também se você não
movimentar esse campo do estudo, o seu cérebro vai atrofiar. O meu deu uma atrofiada, eu tenho certeza, vai atrofiar. Ficar rolando no TikTok o dia inteiro também não dá, tá bom? Se possível, faça. Se não for possível, vai viver um dia de cada vez. Em algum momento vai ser possível. Eu acho que também a gente não pode deixar o sonho morrer, né? A gente não pode também, e por muito tempo eu fiz isso, acreditar que não era pra mim, que aquilo não era pra mim, não era o meu lugar, que eu não teria chance de fazer. E eu esperei, fui lá e fiz. Graças também muito às pessoas que eu tenho ao meu redor. Eu me cerco de pessoas que querem muito, que também almejam coisas incríveis para as próprias vidas. E isso me inspira a querer também ter muita coisa legal na minha vida, sabe? Então, de querer crescer, de querer ser muito grande, muito excepcional nas coisas que eu faço e que eu conquisto. Então, isso também é muito importante, a gente se cercar de pessoas que queiram, de pessoas que te motivam a chegar e estar nos lugares, né? Então, é isso. Eu não tive muitas oportunidades na vida, mas elas, definitivamente essa situação eu não... Por um tempo eu deixei de definir o meu caminho, hoje eu não deixo mais, hoje eu escolho, né, viver outras coisas, viver com muito mais consciência. Acho que também os 30 me trouxe isso, me trouxe muito mais consciência da vida, muito mais maturidade pra viver. Até então, acho que eu tava num teste grátis, talvez, uma possibilidade, essa possibility. E é isso, gente, essa é a minha história. Eu vou ter um diploma, eu vou voltar com um vídeo com o meu diploma na mão, porque eu vou mandar imprimir, que eu vi que é digital agora, mas eu quero impresso. E eu espero que tenha o nome do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso mesmo, o nome dele é esse, tá bom? E é isso, muito obrigada se você chegou até aqui, porque esse vídeo foi longo. Me siga nas redes, @Soraya Bonitinho em todos os lugares, porque ela tem marca, amor, ela tem nome poderoso, entendeu? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou, não vou ficar calada. Quer trocar figurinha? Poxa, quantas faculdades, 1000 faculdades você fez? Me conta, se não fez também, que ótimo, bom pra todos nós. E é isso, próximo vídeo sai quando Deus quiser. Queridos, um grande beijo, muito obrigada.